E Colanemia aí direto da Holanda por mim com mais um tema pra vocês. Holandeses são educados. Cara, sinceridade, eu acabo de ver um vídeo ontem à noite. É por isso que eu não vejo youtuber, eu não vejo quase nada que se trata sobre Holanda. Eu não gosto de ver youtuber, porque algumas coisas que eles simplesmente falam sobre os holandeses, sobre a Holanda, simplesmente é muita fantasia, sabe? Eu saí do Brasil com 17 anos, emigrei na Holanda desde os meus 20. Desde os 20 anos eu já vinha pra essa tal de Holanda, sabe? Aí eu abro o YouTube e vou ver um vídeo que fala sobre holandeses são educados. O turista veio aqui visitar a tia dele e simplesmente disse que para tudo eles falam alsjeblieft, que é por favor, e dank u wel, que é obrigada. Isso daí são as duas palavras que você automaticamente vai conhecer quando você chegar aqui na Holanda. Por quê? Porque é simples, essas palavras elas são feitas para o bom profissional. Aqui, desde o lixeiro, até um médico, até um advogado, até outros níveis sociais, eles vão ser obrigados, não somente pela cultura, pela educação, como o gringo aí, brasileiro, acaba de fazer um vídeo com 2.000 visualizações, assim, conta só, assim, o paraíso de Amsterdã. Gente, quer conviver com o holandês, quer viver com o holandês, aí você vai saber o que eles são, como eles são. Aí sim. Eu saí do Brasil com 17 anos e simplesmente eu saí e fui para o mundo. Conheci vários países, conheci várias culturas diferentes, conheço Turquia, que a Turquia, o povo me puxava assim para querer que eu comprasse algo no centro, por exemplo. Isso o brasileiro não faz. Mas eles falam que o povo holandês é muito educado nos vídeos. O cara é turista, ele nunca conviveu com um holandês na vida dele, ele mal sabe qual é a cultura neerlandesa, mas tá bombando, tá certo. É legal, parabéns, 10 pra ele, pela sorte dele ter 2.000 visualizações. Só nesse vídeo que ele também deixa bem claro que ele é turista. Mas é bem legal pra mim, o outro lado, assim, ter visto foi o quê? Foi bem agradável pelo fato de você simplesmente se chocar com aquilo. Você sai jovem do teu país, você não valoriza nada. Você simplesmente quer saber de conhecer a cultura dos outros. Aí eu imigrei, convivi desde o Suriname, que eu morei 7 anos, com uma família. Assim, meu namorado no Suriname, ele era holandês. Aí a gente começa a conhecer a cultura através dos disse-me-disse, que como se fosse assim, na Holanda, como se tivesse uma plantinha de dinheiro, que a gente viesse pra cá e a gente pudesse pegar o dinheirinho assim das árvores. Então isso fez a minha curiosidade ficar muito grande em termos de Holanda. Mas, seguindo, você quando não fala bem o idioma, tudo é maravilhoso. Você simplesmente acha que os holandeses são lindos. Ai, que fofura. Aquelas coisinhas que dá vontade de apertar. Dos olhos azul ou verde, branquinhos. Isso, gente, não tem lá no meu Belém do Pará muito fácil. Porque nós somos índios. Nós somos bonitos com essa cor linda assim de morenos. Olha, eu tô pálida, claro, mas... Então... os holandeses, gente, eles são frios, igual o país deles. Aqui, eles são profissionais. Até o lixeiro, ele tem
um curso para como varrer a rua em primeiro lugar. Começa por aqui. O profissional, ele não pode se abaixar para varrer uma rua assim. No Brasil, talvez eles não peguem curso. Aqui, até para ser lixeiro, você tem que ter um curso. Aí ele não pode ficar o dia todo assim, porque ele vai ficar corcunda, ele vai ficar com dor na coluna, nas costas, e ele simplesmente vai dar trabalho para a empresa. Então ele tem que ter, por exemplo, uma vassoura com quantos centímetros, ele tem que saber varrer, e assim também é o schoonmaker, que é as pessoas que limpam, por exemplo, elas não chegam aqui limpando, igual no Brasil, com escovão. Não, aqui tem um paninho, tem um espirrador, aquele spray, olha aí. Aí tem um spray, tem um paninho, tem um curso básico para como você limpar. E dentre esses cursos, por exemplo, a primeira coisa que você aprende aqui é: por favor, cliente, muito obrigado. É igual como na América. Have a nice day. Thank you. Thank you well. Thank you well. É uma coisa. Não é só educação. Isso se trata do profissionalismo aqui na Holanda. Aqui na Holanda existe uma classe social diferente também, como muitas turistas acham que tudo é normal. Aqui na Holanda, quando você ganha um salário mínimo, você simplesmente pode comprar uma BMW. Tu ganhando um salário mínimo, a tua esposa e eu, no caso, e meu namorado. Então são 2 salários mínimos. Eu posso dirigir uma BMW, mas eu também posso estar fazendo serviço de lixeira, varrendo rua. E isso aqui pra gente é normal. Tá bom? Isso não quer dizer que nós sejamos ricos, mas existe holandês muito asocial, como dizemos em holandês. Existe holandeses baixaria, simplesmente que são vândalos, que quebram as coisas públicas, como por exemplo a parada de ônibus. Existem os holandeses que são hooligans, que são de torcidas organizadas do Feyenoord, como agora. Uma semana retrasada, o Feyenoord perdeu, eles quebraram o centro de Roterdã todo e a polícia foi obrigada a pegá-los, a batê-los. Então, essas coisas, quem vive aqui vê, mas não passei isso através de vídeo porque eu tenho coisas mais importantes ou mais interessantes para repassar nos meus vídeos. Mas para quem não conhece a Holanda, acho que tudo é muito lindo. Para quem não conhece os holandeses, nunca conviveu, não sabe o idioma bem, não entende tudo, isso faz a diferença. Porque muitas pessoas aqui que eu conheço têm maridos holandeses, mas não sabem pagar a sua conta de telefone online pelo computador através de internet. Muitas pessoas que eu conheço aqui na Holanda, elas simplesmente comem o que o marido determina. Elas comem e bebem o que o marido determina. Pelo simples fato delas serem afhankelijk, dependentes deles para tudo. Então, a partir do momento que você tá com um homem que não gosta de tomar banho, aí elas fazem um vídeo falando: eu não posso falar do holandês porque o meu marido também é holandês. Gente, eu já tive marido holandês, eu já casei, eu conheço cada palavra em holandês aqui nessa cabecinha. E quando é uma palavra muito chique, com técnicas, por exemplo, eu simplesmente pergunto: pode ser tu? O que o senhor falou? O que significa? Wat bedoel je? Aí ele vai me falar o que significa aquela palavra chique. Ou eu vou ter que ir no Google, no dicionário, mas eu vou descobrir o que eles estavam falando e o que significa. O que simplesmente eles queriam dizer com aquilo. Tá? Aqui, o holandês, quando você chega, ele simplesmente vai parar no sinal vermelho. Todo mundo no Brasil anda no sinal vermelho. Todo mundo simplesmente anda para um lado para o outro. Gente, o holandês vai parar
Porque simplesmente, se ele passar no sinal vermelho, ele pode pegar uma multa de 250 euros. Isso dói na carteira do holandês. Nunca você vai ver na sua vida, se você vem pela primeira vez na Holanda, uma pessoa tão econômica, mas tão econômica, que se torna ser miserável como um holandês. Como eu falo que aqui você simplesmente ganhando 2 salários mínimos, você pode ter uma BMW em casa. Isso não é sinônimo de riqueza. O meu vizinho talvez não dirija uma BMW e eu sim, mas a casa dele é 1 milhão de euros. É comprada e talvez a minha seja alugada. Então essas coisas aqui na Holanda faz muita diferença. Quando alguém chega aqui, acha que tudo é um paraíso. As pessoas, quando não entendem bem o holandês, elas estão rindo com os holandeses, elas simplesmente acham que eles são perfeitos. E perfeição só Deus. O meu cunhado, ele chega aqui em casa, ele é puro holandês. Ele janta às vezes conosco. Ele arrota assim na mesa, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Chupa os dedos, assim como, mas não é assim, é uma chupadinha assim. Os holandeses, eles assoam na hora da mesa, com um lenço assim. Muitos fazem isso quando estão tomando principalmente uma sopa quente, tá? Muitos mesmo, principalmente na minha ex-família holandesa. Aí eu fui fazer isso no Brasil, quase a minha irmã mais velha morre. Que eu achando que aquilo era normal, pegar o lencinho. Eu ainda virei, ainda fui super educada, que eu virei assim de lado e simplesmente quase a minha irmã mais velha teve um troço. Então, quando você falar que um holandês é educado, não são todos, não generaliza. Porque o fato de você ouvir 24 horas nos comércios, obrigada, seja bem-vindo, ou então, obrigada, volte sempre. Isso é parte do profissionalismo. Que a gente estuda até para ser lixeiro. Na Holanda a gente tem um curso básico, um curso pequeno. Então, voltando no meu cunhado, ele é puro holandês. Ele chega aqui em casa, ele peida assim, na frente da gente, assim. Ele acha aquilo normal. E aí a mulher, que é outra acostumada com o cheiro dele, né, acha que aquilo também é normal. Então, por exemplo, eu só tô te dando um exemplo aqui do really life, da vida em real aqui, a realidade aqui, tá? Pelo fato de todos nós termos, em todos os países do mundo, as pessoas a social, como dizem em holandês, os mal educados e os educados, tá? Aqui, os holandeses simplesmente pensam muito no bolso deles antes de passar no sinal vermelho. Você simplesmente... Ai, o choque cultural. Claro que é um choque cultural. É normal que a gente se assuste porque a gente não está acostumado com aquilo, a gente se admira. É isso que eu quero dizer. Aí quando um holandês simplesmente no Brasil abre as portas para ti da casa deles e fala, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Isso não é educação. O brasileiro chega no Brasil e abraça. Sabe assim, aquele abraço carinhoso, gostoso que eu dou na Dona Marisa, naquele meu povo dos Jurunas, quando eu tô lá no Belém. Você sente um carinho tão grande, mas uma coisa assim tão gostosa. E aquilo não é educado, o brasileiro. Não. O brasileiro, ele admira muito o que é dos outros. Ele quer muito a educação europeia, ele deseja muito tudo que é dos outros. Eu vim pequena, valorizei tudo dos outros, me migrei, fiquei uma legítima holandesa. E quando eu vou no Brasil, eu simplesmente tenho choques cultural. Mas, quando eu vou no Brasil, eu chego, a primeira coisa que eles me oferecem é um cafezinho, Meus vizinhos, quando eu era bebê, criancinha, até hoje, me tratam assim como se eu fosse da família, gente. O brasileiro, quando sai do Brasil, ele não valoriza nada do que ele tem, como por exemplo, aquela floresta, aquele verde. Aí quando ele sai do Brasil, que ele vê todo mundo botar plástico
na sacolinha para levar para casa, ele fala assim: por que o povo faz isso aqui? Ai, o povo daqui é tão educado. Ai, o povo. Consciência, gente. Consciência para o brasileiro, que poderia também fazer isso para valorizar o que eles têm no Brasil. Mas o brasileiro não faz. Por quê? Porque ele é abusado. Ele simplesmente, a maioria acha que aquilo... Ah, porque todo mundo vai, por que eu vou levar para casa o plástico? Mas aqui na Holanda, eles não fazem só por educação. Quando eu deixei cair um papelzinho desse tamaninho, assim, do meu carro, fora do meu carro, eu achava que tinha caído atrás do meu carro, por causa que estava ventando. E o papel voou para fora e o guarda me parou. Eu fui simplesmente obrigada, entre aspas, ganhei uma multa de 120 euros. Caramba, 120 euros. Aí você acha que eu vou jogar ou eu vou simplesmente deixar acontecer isso de novo? Não, né? Eu acho que não. Eu acho que automaticamente aquilo vai fazer parte de uma educação no meu bolso. Eu simplesmente já quase me atraco na porrada com meu ex pelo fato dele dizer que holandeses não cospem no chão, que isso era uma falta de educação. Eles não assoam como os brasileiros o nariz que joga catarro no chão. Eles não jogam catarro no chão, porém, eles chupam o catarro. 24 horas eles estão ali. O catarro escorre que as criancinhas estão aqui. Filho de pobre no Brasil pega um lenço, uma fralda e limpa. Sabe? E isso pra eles é educado. Não cuspir no chão, mas comer catarro. É bom. Você que não dirige, o dia que tu estiver aqui na Holanda, vai dirigir comigo. Presta atenção. Eu vou te fazer questão de te mostrar. Eu quero que aqueles turistas assim mais legais, aqueles que têm os mais visualizações lá dentro do YouTuber, passem assim 24 horas comigo para me mostrar o que é a realidade aqui na Holanda, dos holandeses. Vou levar na casa só de uns cunhados assim que eu tenho, de baixo nível, assim, bem baixa classe. Aí eles vão ver o que é o povo comer meleca. Tira lá e comem na frente dos outros, assim, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Às vezes tem uns que ainda dão uma olhadinha assim pro lado, né? Será que estão me olhando? Gente, aí eu vou falar pra vocês que tem outra nos vídeos aqui dizendo que só foi pra América de férias. E isso nem morar no país América, que o Trump nem quer ela lá, com certeza. Chega no Brasil, porque no comércio, porque eles não empurram, se eles tocarem, eles falam sorry, sorry, I'm sorry, I'm so sorry. Ainda tem ainda as classificações de desculpas, que é muitíssima desculpa, muita desculpa e muito, gente, muita frescura pro meu gosto. Sabe por quê? Porque aqui você quer comparar um metrô de São Paulo, com 2.000 pessoas para um metrô, tá? Na hora do pico, que você tem que chegar meia hora antes do teu trabalho para não chegar atrasado, senão tu perdes, com 5 filhos para sustentar. Aí quer comparar com América, os metrôs, que outras pessoas te esbarram, falam I'm sorry. Bota essa mesma pessoa num ônibus aqui na Holanda, que todo mundo senta, que todo mundo é maravilhoso, que você ajuda os velhinhos ainda a subir nos trens, nos metrôs, no ônibus. Bota simplesmente assim uma pessoa, tá? E bota eu. Ai, não me bota não, pelo amor de Deus. Não faça isso comigo. Não quero bombar na internet. Eu não quero nenhum seguidor se for me botar num trem ou no metrô lá dentro da estação mais agitada ali de São Paulo, na hora do pico. Gente, não tem comparação. A cultura em si faz com que o brasileiro ele cresça agressivo, que ele seja agressivo. Não existe isso. Existe simplesmente um fato de sobrevivência. Você auto se reeduca nesse país pelo fato do país ser relax, da segurança ser número 1 perto do Brasil. Aqui existe um programa chamado Opsporenverzorgd, um programa da polícia toda terça-feira. Antigamente, 6 anos passados, eu vi esse programa, eu e meu love aqui.
A gente ficava vendo o programa e falava, ai, sem graça, né? Nem tem assim aquelas animações lá das baixarias do Brasil. E ria ainda, tirando graça. Hoje em dia, estão dando soco na cara de velhinhos de 80 anos aqui, os marrocanos, os romênios, os loucos que vêm dos países baixos, dos países que estão entre a guerra lá pra cá e migrar aqui. Eles estão roubando e quando não tem dinheiro em casa eles dão porrada, eles só faltam matar os velhinhos aqui. Antigamente a gente via que eles roubavam, simplesmente roubavam, não batiam, não machucavam. Quando não tinha nada eles iam embora. E hoje em dia tá tudo mudado aqui também. Então não fica pensando que só holandês que é educado, não. Porque eu já conheci e conheço na minha família. Eu posso te dizer que na minha família tem pessoas educadas, educadíssimas, que sabem fechar os talheres, que a titia já ensinou desde criancinha, sabe? Que são pessoas assim que estudam, sabem falar de um pouco de cada coisa. Eu conheço pessoas, simplesmente, no Brasil, que eu ainda não conheci fora do Brasil, de tão educadas que são. Amo os brasileiros. Hoje em dia, sei respeitar cada um, sei o que que é viver fora do país, o que que é ter riqueza, o que que é ter luxo, mas também sei o que é ter simplicidade. Eu sei o que é saber diferenciar classe social, o que que é diferenciar um amigo de verdade por um interesseiro que te ama porque tu tens um carro, porque tu tens uma vida estável, ou porque simplesmente tu vives na Holanda.